Olá, olá pessoal, estamos de volta ainda para falar da prisão do Bolsonaro, para falar da situação, né? Do problema em que se meteu o Alexandre de Moraes e essa decisão de prender o Bolsonaro, prisão domiciliar que seja. Mas eu estava vendo aqui agora no X, no Twitter, antigo Twitter, né? Essa nota aqui, que aliás é o Twitter da Transparência Internacional, esse órgão de esquerda pra caraca, né? Mas falando a respeito da decisão do Alexandre de Moraes em uma nota pública, dizendo que não há como corroborar, não há legalidade na prisão domiciliar de Bolsonaro, gente. Essa nota pública aqui, ó, tá aqui, deixa eu ver, a nota pública está... Cadê, gente? A nota pública está ali, é de 2024, não tem nada a ver. É essa aqui, gente, ó. Tá aqui, ó, 5 de agosto de 2025, tá aí matéria na BBC, né? A Transparência Internacional, organização sem fins lucrativos, né? Combate à corrupção, falou que a prisão de Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes tem fundamentos jurídicos frágeis. Segundo a Transparência Internacional, a suposta violação de proibição genérica de comunicação do Bolsonaro, proibido de usar celular, até mesmo por intermédio de outras pessoas, parece configurar tentativa de silenciamento incompatível com o Estado democrático de direito. Gente, não tem como você apoiar uma coisa dessa, né? Você proibir o cara de falar com o filho dele que está na América, com os netos, né? Proibir os outros filhos de falarem com ele, somente com autorização, assim como colegas e amigos, né, correligionários também. Mas agora, de manhã cedo, o Alexandre de Moraes voltou atrás e liberou que a família toda possa ir ao encontro do Bolsonaro em Brasília, na casa dele em Brasília, sem aviso prévio. Pode ir lá, pode entrar, bater, tocar e entrar. Tudo bem. Bom, vamos ver, vamos continuar. Eduardo Bolsonaro dizendo aqui que não vai recuar. O pessoal está falando que ele iria recuar. Você vai recuar? Não vai fazer mais nada? Ele falou, não vou parar não. Meus amigos, só para deixar claro. Opa, cadê? Tá aqui, ó. Meus amigos, só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. Estão sendo veiculadas aí matérias dizendo que o Eduardo Bolsonaro recuou e está pedindo para não sancionar os ministros, que eu não estaria disposto a encará-los. Eu abri mão do meu mandato, eu estou aqui nos Estados Unidos única e exclusivamente para essa pauta. Agora, eu quero chegar a uma possibilidade menos traumática. Eu quero isolar o Alexandre de Moraes. O meu desejo aqui é por justiça, não é por vingança. Tá vendo? A ideia dele é isolar o Alexandre de Moraes. Isso parece que já está acontecendo, tá? Eu estava lendo aqui essa matéria na Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo, que está aqui, ó. Olha lá, gente. Olha o que a Mônica Bergamo colocou na coluna dela de ontem, gente. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Alexandre de Moraes e pode ser reconsiderado. Foi ontem, tá? De ontem para hoje, 24 horas é tempo demais, né? Acontece um bocado de coisa, a gente fica assim, né? Surpreso. A corte, que estava sendo elogiada por respostas às ameaças de Trump, elogiada por quem, Mônica Bergamo? Passou a ser criticada e magistrados têm a esperança de que ele pode mudar a decisão. Pode esquecer, gente. Bolsonaro, o Trump não vai voltar atrás, gente. Esquece, isso não vai acontecer, hein, Mônica Bergamo? É por isso que a gente está seguindo um passo a passo. Começou com a retirada dos vistos, depois com a sanção ao FEC. Quem sabe amanhã a esposa do Alexandre de Moraes e outras autoridades venham a sofrer as mesmas sanções. É simplesmente isso. Quem está falando em recuo, quem está falando que eu desisti de colocar adiante outras medidas rigorosas como sanções, está mentindo para você. Desculpe, gente. Ele aqui meio que cometeu um erro, dizendo no final da fala dele que ele não desistiu de colocar sanções em outros ministros. Não, ele não coloca sanção em ninguém, né? O que ele está fazendo nos Estados Unidos, na Casa Branca e também no Congresso americano em Washington, é lobby. Ele e o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo tem entrada com o Trump, porque trabalhou com o Trump, né? Trabalhou nos anos
2000 com o Trump, e o Eduardo Bolsonaro, que tem entrada com o Trump Júnior, parece que são amigos e tal, né? Então, parece que ele já está com o visto EB2, já está com um green card, né, garantido, ele e a família dele para ficar lá, poder trabalhar e tudo, né? Residir e trabalhar. Falou que não vai desistir não, mas ele não coloca sanção em ninguém. O que ele pode fazer é uma recomendação ao Marco Rubio, ao secretário do Tesouro, ao Lutnick, ao pessoal do OFAC, aquele escritório que mexe com ativos de estrangeiros nos Estados Unidos, né? Que pode dar uma Magnitsky ali no dançarino, né? No Barroso, bailarino, ou no Gilmar Mendes, ou no Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcifer. A gente não sabe o que está acontecendo, gente. De Brasília não é fácil não. Tá aí a Mônica Bergamo falando besteira, e aqui a Transparência Internacional falando que existe um erro grave aí, fundamentos jurídicos muito frágeis, incompatível a prisão com o Estado Democrático de Direito. Mesmo a Transparência Internacional falando que Bolsonaro, quando era presidente, né, eles denunciaram rachadinhas. Que rachadinha, gente? Que rachadinha? Você está falando de quê? Você está falando de verba de gabinete que o pessoal divide ali, que o deputado pega de volta, o senador também pega. Gente, pô, fala sério, né? Você está falando sério? É só perguntar o que o PT faz com verba de gabinete lá de deputado e senador. Vai lá investigar o que o PT faz. Lavagem de dinheiro. Desde quando Bolsonaro lavou dinheiro? Aonde foi isso, gente? Desmonte de mecanismos anticorrupção. Como assim? O cara estabeleceu meta de gasto do governo e o tal do orçamento secreto, que nada mais é do que o presidente não saber para quem está mandando o dinheiro. Quer melhor do que isso? O presidente não pode, com essa meta estabelecida pelo Bolsonaro lá no governo dele, né? Do tal orçamento secreto, que a mídia esquerdopática falou, tá vendo, orçamento secreto, como se fosse uma coisa por debaixo dos panos. Não, é o contrário. O orçamento secreto era exatamente para o presidente não poder mandar verbas direto para correligionários, parentes, apaniguados da camarilha, da súcia bolivariana, né? No caso do Lula, né? Eu só vou mandar 10 milhões, 50 milhões para aquele deputado lá se votar comigo, né, se estiver junto comigo na corrupção. O orçamento secreto era exatamente o contrário. Você tem que mandar verbas discricionárias, né, da União para estados e municípios, etc., através de senadores e deputados, sem saber quem é o senador, sem saber quem é o deputado. Por isso que era chamado de orçamento secreto. E a imprensa puxou essa, né, para falar que era secreto porque tinha roubalheira, tinha não sei o quê. Não era mensalão, gente, como o Lula fez, não era mensalão. Mas tá aí, gente, a Transparência Internacional falando que Alexandre de Moraes errou feio, e a Mônica Bergamo também, tá? Dizendo que ele tá isolado lá. Será que tá isolado mesmo? O pessoal sumiu, tá? Sumiu todo mundo, você não ouve falar nada. Você entra aqui, ó, deixa eu entrar aqui, ó, no Google Notícias, gente. Você vem aqui na página inicial, que aqui tá repercutindo, né? A única repercussão agora é o erro da Suprema Corte em prender o Bolsonaro em casa, que é a prisão domiciliar é a mesma coisa da prisão preventiva, gente. Você prender o cara lá na papuda. A domiciliar é se ele estiver doente, se ele estiver velho, se ele estiver com problema cardíaco, sei lá, precisar do hospital. Aí você coloca em prisão domiciliar para ele ser atendido por algum médico, alguma ambulância, alguma coisa assim. É a mesma. Prender o cara tá preso. Preso. E ele ainda está em julgamento. Como é que ele pode ser preso se ele está sendo julgado ainda, gente? Como é que pode isso? É isso que a Transparência Internacional está falando. Mesmo sendo uma ONG esquerdopática, né, comunista, a Transparência Internacional está falando que isso aí está errado, não está certo. Então, gente, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Vamos aguardar aí para ver qual será o próximo passo, porque o passo de prender o Bolsonaro foi um passo bastante perigoso do Alexandre de Moraes, que a gente não sabe o que está por trás disso. Tipo assim, se eu vou me ferrar, eu prendo o Bolsonaro antes e passo a bola pro Lula. E vamos ver o que ele arruma lá. Sei lá, né? Se dane. Eu me ferrei, mas eu prendo o Bolsonaro e agora que se dane Trump, que se dane todo mundo, ou se ferra todo mundo junto na primeira turma do STF, ou no pleno, ou, sei lá, a gente vira Venezuela de uma vez, né? Fecha tudo, corta relações com os Estados Unidos e pronto, acabou.
Eu duvido. Vamos ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos. Gente, tá muito bom. Tá melhor do que qualquer novela mexicana, esse problemão todo. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.